Meditar a palavra traz esperança, fé, coragem. É o momento do nosso estudo bíblico hoje, Hebreus capítulo 11. Então pega a sua Bíblia, seu caderninho, vamos anotar juntos, rezar juntos. É o Bíblia no meu dia a dia, começando agora. E vamos rezar juntos pedindo o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Que você possa rezar, pedir o Espírito Santo, orar no Espírito, pedir que Ele visite o seu coração, que Ele ilumine a sua alma, que Ele te dê entendimento da palavra de Deus para que você possa ouvir a voz de Deus, ouvir aquele que está falando com você, aquele que lhe fala através da palavra. Hoje vamos refletir Hebreus capítulo 11. Vamos lá? Do início, a fé é certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Já temos aí um lindo princípio eterno. A fé, o que é a fé? É a certeza daquilo que ainda se espera. Eu tenho certeza que você tem muitas coisas que você espera em Deus ainda. É a fé que está agindo em você. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Não diz lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre as águas? Que Deus disse, faça-se a luz? Pela palavra de Deus. Pela palavra, Deus foi criando o universo. E através da palavra Ele quer recriar cada um de nós. Então anote no versículo 3, um princípio eterno. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que a de Caim. Graças a ela recebeu o testemunho de ser justo, pois Deus atestou o valor de suas oferendas. E graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte, não mais encontrado, porque Deus o levou. Antes de ser levado, porém, recebeu o testemunho de que foi agradável a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Temos aí um princípio eterno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a gente desanima, a gente desiste da caminhada, a gente se afasta de Deus. É pela fé que nós caminhamos. Então, pela fé, sim, nós podemos agradar a Deus. Anote, então, no versículo 6, um princípio eterno. Pela fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os da sua casa. Pela fé, ele condenou o mundo, tornando herdeiro da justiça que se obtém pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas como Isaque e Jacó, os cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces que tem Deus mesmo como arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter uma descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Todos estes morreram firmes na fé,
Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la, saudá-la. De longe se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão foi posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifícios e ele, o depositário da promessa, sacrificava seu filho único, do qual havia sido dito: é Isaque que terá o começo da sua descendência. Ele estava convencido de que Deus pode até ressuscitar os mortos e assim recuperou o filho, que era uma prefiguração. Pela fé também Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos. José, apoiando-se na extremidade do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou, já no fim da vida, o êxodo dos filhos de Israel e deu as ordens acerca aos restos mortais. E veja que ele está percorrendo todo o Antigo Testamento. É um caminho de fé. O autor, ele vai nos mostrando pessoas que viveram da fé, uma caminhada de fé. Por que será que nós estamos refletindo assim na caminhada de Sara, de Isaque, de Abraão, uma caminhada de fé? Vamos pedir ao Padre Xavier que nos mostre qual a intenção dessa caminhada de fé, de nos mostrar um caminho de fé feito no Antigo Testamento. Essa trajetória, eu diria, uma panorâmica da história da salvação no tocante à fé, é feita pelo autor da Carta aos Hebreus para nos mostrar que ele não está falando de uma coisa nova, mas ele está falando de algo que já aconteceu. Só que no passado nós temos poucos exemplos. Estava restrito a algumas pessoas, né? Por isso esses terminam por ser modelo de fé. A grande diferença que nós temos é que a fé agora é acessível a todas, né? Porque a revelação de Deus foi feita de forma pública, de forma aberta em Jesus, e os discípulos ainda tiveram a missão, e nós ainda temos essa missão, de anunciar que isso realmente aconteceu. Então a fé é acessível a todos. Por isso essa panorâmica de mostrar que em momentos diferentes, em situações e necessidades diferentes, pessoas diferentes responderam de formas diferentes, mas sempre mantendo a fé. Isso é importantíssimo, porque aqui a fé ela vem baseada na esperança. Quer dizer, não é uma fé baseada numa promessa, baseado nisso, baseado naquilo, numa evidência muito clara, mas baseado na esperança. E essa esperança ela provém exatamente de Deus, de olhar e ver se Deus lá no passado fez coisas tão grandes, disse que ia fazer e fez coisas tão grandes. Então, se no momento presente Ele disse que fará coisas grandes no futuro, nós temos motivos para acreditar. Então, a fé ela não é matemática, não é essa a intenção, e a esperança ela não provém da matemática de verdade. Ela provém muito mais da estatística, né? Que seria da matemática, né? Mas ela provém muito mais disso, de ver que aquele que falou já cumpriu, e se tem coisas que disse, cumprirá no futuro. E por isso o coração humano não deve jamais se desesperar, mas ao contrário, aprender a confiar, ser esperançoso, ter fé. E quem sabe, não é? O meu nome não está escrito aqui na Bíblia. Pela fé, a Rogéria, quem sabe o seu pode estar escrito, né? No livro eterno. A sua perseverança na caminhada de fé. Vamos continuar nessa caminhada. Pela fé, versículo 22, José relembrou já no fim da vida o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escolhido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó,
preferiu ser maltratado com o povo de Deus a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei, permaneceu firme como se fosse invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão com sangue, para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios, tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó, após as revoltas ao seu redor durante 7 dias. E assim o texto vai continuar conosco. O texto vai dizer de uma caminhada de fé. Eu acho que a gente pode ler de novo, você também, até aqui o versículo 30, e refletir como anda a sua caminhada de fé. Como anda a sua perseverança na fé. Aqui nós citamos vários exemplos. Com qual deles você se identifica? Marque aí no seu caderno. Como eu tenho caminhado na fé? Será que a tribulação, a perseguição, o sofrimento não tem feito você desanimar? Pela fé, Maria, pela fé, João, José, pela fé você precisa perseverar. Eu também. Eu vou rezar um pouquinho até esse versículo 30 e vou anotar aqui também no meu livrinho. Vou refletir e anotar qual a proposta que Deus está me fazendo hoje nessa caminhada de fé. Continue seu estudo bíblico. Deus vai falar muito mais com você. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia.